Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Voz que Eleva. Hoje, bem especial, isso aqui vai ser uma mesa redonda, não é só um bate-papo, nós vamos discutir, infelizmente, um assunto que recentemente deixou o nosso estado de luto diante de tudo que nós passamos com notícias recentes a um ataque a uma escola, né, onde tiveram 2 mortes. Nós tivemos a necessidade de trazer profissionais e debatermos a saúde mental dos adolescentes. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. E se eu fosse você, não saía daí, não. Então, curte, compartilha esse link e vamos divulgar esse conteúdo aqui, porque com certeza essas profissionais que estão aqui, e também temos relato de uma adolescente também. Vamos começar apresentando aqui as meninas, né? As meninas, que é todas jovens e lindas, né? Vamos lá. A Tatiane Braga, ela é neuropsicóloga, especialista em avaliação e reabilitação neuropsicológica, 10 anos de experiência clínica, e a atuação dela é voltada a desenvolvimento infantil, aprendizagem e saúde mental, né? Também eu estou com a Elândia Rodrigues Dantas, ela é coordenadora pedagógica do Colégio AME, conselheira do Conselho Estadual de Educação, né, do Estado do Acre, vice-presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Acre, o SINEP. Ela é escritora de livros educacionais, mestre em educação pela Califórnia, a faculdade aqui da Califórnia, viu, gente? Então, e temos também a Letícia Aiello, que por sinal é minha filha, né, adolescente. Eu achei muito interessante trazer a experiência de uma adolescente, ninguém menos do que ela, que trocou de escola, né? Ela já tem uma vivência adolescente, ela vai trazer também muita coisa legal aqui para o nosso contexto deste bate-papo. Muito obrigada a vocês por aceitarem, tá, esse bate-papo. Eu quero começar aqui pela Tatiana. Tatiana, conta pra gente um pouquinho de você. Como que você, primeiro a gente quer te conhecer, como que você entrou na profissão, a escolha da sua profissão, a especialização. Se apresenta pra gente, por favor. Muito bem, gente. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, porque falar sobre saúde mental é algo de extrema importância, especialmente na atualidade. Então, eu comecei como psicóloga, já tenho uma longa carreira, 25 anos como profissional, e há 10 anos eu atuo com saúde mental de crianças e adolescentes, então, muito em contato com as escolas, com os pais, mas foi justamente no contexto escolar que eu me encontrei. Cheguei a trabalhar no programa Saúde na Escola, aqui na nossa cidade, e lá eu me deparei com a seguinte situação, tentando identificar por que algumas crianças, mesmo submetidas ao mesmo sistema escolar, mesmo professor, na mesma turma, com outras crianças, por que algumas crianças tinham dificuldade de aprendizagem e por que outras conseguiam seguir bem, aprender. E aí, então, eu me deparei com o estudo da neuropsicologia, foi quando eu comecei, né, a especialização, me encontrei, uma das minhas maiores paixões, né, vem ali a família e tudo, e depois vem o meu trabalho e a neuropsicologia, porque ela me ajudou a responder que cérebro é esse que chega na escola. Muito bem, olha só. Agora vamos falar com a Elândia. Elândia, conta pra gente como é que foi você passar, né, pelo conselho, né, ter à frente da gestão de uma escola e ainda ter um mestrado internacional. Conta aí pra gente um pouco de você. Eu acho que todas nós começamos muito cedo, né? Eu, como a colega aqui ao lado, também comecei muito cedo. Eu tenho 33 anos de pedagogia. Então, já passei por todas as esferas. Já fui professora da educação infantil, fundamental, anos iniciais, finais, médio, ensino superior. E hoje eu trabalho dentro da gestão. Consequentemente, quando eu trabalho dentro da gestão, eu trabalho outras esferas, como nós fazemos parte da rede privada, então a gente acaba atendendo todas as escolas. E como sou também conselheira, eu atendo a comunidade em geral, no contexto privado e público, né? Então, o que me fez fazer esse mestrado na área de educação foi justamente entender, né, que tipo de aluno a gente tem hoje dentro da escola e como que a escola deve acolher esse aluno para que ele se sinta bem, para que ele possa aprender. Como a Tatiana falou, como chega esse cérebro e como eu devo desenvolvê-lo, né? Então,
meu mestrado foi baseado nisso e o meu livro também. Meu livro trabalha sobre indisciplina no ensino médio, Nossa, que é onde vem os gargalos da educação, são os desafios, né? Porque vem os conflitos, vem a ansiedade, vem o desespero por encontrar uma profissão. E será que essa profissão está de encontro ao que eu penso, ao que eu quero? Ou é a minha família que quer? Né? É uma trajetória bem complexa. Hoje, o maior desafio é você ensinar para um aluno que ele não deve seguir aquilo que o pai deseja dele, mas o que ele realmente tem aptidão, né? verdade. E falar isso para a família é muito delicado. Verdade. E além de delicado, é complexo e às vezes as famílias não aceitam, né? E infelizmente a gente ainda está de luto, vai ficar por um bom tempo. Talvez a gente nunca consiga digerir o que aconteceu, nem compreender algumas razões, mas eu trabalho os meus professores, a minha equipe, os meus alunos com acolhimento. Ouvi-los, para mim, hoje é o fator primordial. Entender o que ele está sentindo e chamar as famílias para trabalhar junto. A escola não trabalha sozinha, né? A escola é uma extensão da família. A família transmite valores, a escola transmite conhecimento e essa junção faz um adolescente se tornar um adulto responsável, Sensacional. saudável e principalmente pleno, né? Com uma profissão que ele realmente deseja, Faça com amor, com desempenha. objetivos, porque se ele escolher uma profissão que ele se identifique, com certeza ele vai ser um bom profissional. Com certeza. Esses profissionais hoje despreparados, com certeza não é a profissão que ele almejava. Ele foi Verdade. imposto, né? Ele foi condicionado. E, como todo mundo conhece, quando você escolhe uma profissão, você vive mais ela do que o seu próprio dia a dia, a sua própria família. Então, se você vive parte da sua vida insatisfeito, imagino que é impossível você ser um profissional de qualidade. Verdade, verdade, isso mesmo. E a Letícia, estudante, se apresenta aí pra gente, Letícia. Oi, eu me chamo Letícia, sou filha aqui da nossa apresentadora do podcast. Hoje eu vim trazer um pouco mais, vim falar um pouco mais sobre a minha vivência da escola, as minhas experiências e falar com uma pessoa que está dentro e que convive dentro desse ambiente que vocês estudam, que vocês tanto, tipo assim, que vocês estão ali convivendo também todo dia, igual a mim. Muito bem, olha só, gente. Se eu fosse vocês, não perdia esse bate-papo, não. Vamos começar aqui pela Tatiane. Tatiane, recentemente, né, já falamos aqui anteriormente, estivemos aí profundamente abalados com o que aconteceu no Instituto São José, né? Eu creio que uma ação como essa, ela não só deixa rastros emocionais, deixa assim, eu digo que abala profundamente não só os alunos, né, o corpo ali da educação, como também toda uma sociedade. Como que você, como psicóloga, viu todo esse contexto da mente das crianças ali, daquela situação em si, né, das crianças que estudam ali, que passaram por esse trauma? Então, é interessante você perguntar isso, porque no dia seguinte, eu continuei com atendimento, né, na clínica, e não teve outro assunto. As crianças mesmo ali, né, trabalhando com as crianças, adolescentes, em situação ali de avaliação neuropsicológica e tudo, esse tema esteve presente. E não tem como nenhum de nós ser afetado, né, não ser afetado por uma situação como essa, de extrema violência. Escola é lugar de acolhimento, escola é lugar de relacionamento, além, né, para além da aprendizagem, escola é lugar de relações, de laços. A gente carrega amigos que a gente conheceu na época de escola e leva para toda a vida. Então, quando a gente vê esses casos extremos de violência na escola, a gente se sente extremamente até impotente, porque é uma situação, nesse caso, né, uma situação mais extrema, e nos faz repensar o nosso papel enquanto família, enquanto instituição, enquanto sociedade. A gente precisa rever muitas coisas e precisamos, mais do que nunca, debater sobre a importância da saúde mental.
Muito bem. A Elândia falou agora há pouco, na própria apresentação dela, a importância da junção escola e família. Elândia, pode nos aprofundar um pouco, porque eu creio, né, como comunicadora, que é isso. Eu acho que o que falta para a nossa sociedade, eu estava agora há pouco conversando, né, com um pastor, inclusive, e ele falou que hoje a velocidade da informação é tanta que as pessoas estão tão correndo para poder sustentar suas famílias, então, as próprias mães que não têm tanto tempo para ter esse diálogo de educação, de cuidado, de presença mesmo. Então, eu acredito que seja muito isso que você consegue conviver na escola e ver que muitas dessas crianças e adolescentes também não têm essa atuação familiar. O que você diz sobre isso, Elândia? Hoje o maior desafio da escola é trazer a família para perto, né? A criança está totalmente solta, perdeu o elo com a família. E quando eu falo que esse vínculo é insubstituível, o vínculo da família é insubstituível, não, a escola não consegue suprir essa fase da família, essa etapa, esse laço da família, como a Tatiana falou, esses laços familiares, eles são únicos, eu não posso substituir o papel da mãe, o pai não pode substituir o papel da mãe, como a mãe não pode substituir o papel do pai, todo mundo precisa ter o seu espaço. A criança, quando acontece na verdade, um desacordo dentro da escola, dentro da sala de aula, em um espaço escolar, ela quer chamar a atenção de alguma forma de alguém, e principalmente deve ser das famílias, né, do responsável por ela está pedindo socorro. A maioria das agressões, até verbalizada, ou das hostilidades que ele tem com os próprios colegas, é um pedido de socorro, porque se ele é hostil com alguém, a família vai ser acionada. Ele vai ser visto. É verdade. Então, às vezes, eu faço essa leitura quando eu chamo meu aluno para conversar, que ele começa a chorar. Ele quer colo, ele quer ser acolhido, ele quer ser abraçado, ele quer ser ouvido. Tem uns que querem falar tanto, porque minha mãe não me ouve, então ele necessita que alguém ouça, que alguém olhe para ele, que alguém abrace e diga que ele é importante, que aquele trabalho que ele fez é incrível. Aquele risco que ele deu é importante. E as famílias hoje estão tão assoberbadas em busca, talvez, do emprego perfeito, do carro perfeito, da casa perfeita, de uma escola de qualidade, que ela se entrega tanto ao trabalho que não sobra tempo para os filhos, né? E o fato dela colocar numa escola privada, às vezes ela, na inocência, talvez, ela pense que a escola possa dar esse diferencial. E nós não podemos. Nós não temos como substituir, né? Não temos como substituir a família. E nós temos esse cuidado. Lá na escola, nós temos esse cuidado de chamar a família sempre para a escola, né? Tem pai que quer falar comigo pelo WhatsApp, eu falei, olha, eu gostaria de conversar com você presencialmente. Porque é importante você olhar nos olhos, você colocar no colo. Eu peço para que traga a criança, eu sempre peço que traga a criança. Quando eu vou conversar, eu quero que você traga o filho. Né? Coloque ele no colo, ouça, olhe para ele. Pergunte para ele. Tem pai que me pergunta coisa, eu digo, ele sabe, pergunte para ele. Ele vai dizer. E a criança, ela não mente. Não mente. Ela não mente. Se ela for bem acolhida, se ela for confrontada, se ela sentir segurança, ela não mente. Ela fala mesmo que traga consequências, ela não mente. Ela mente quando ela não se sente segura, quando ela não se sente acolhida, quando ela não tem um ponto de referência. Então, ela está sempre né? Ali se vai, se não vai. Então, eu trabalho muito com a minha equipe, essa recepção, essa devolutiva. Né? Tem alguns profissionais que nem gostam de trabalhar comigo, alguns psicólogos que querem marcar entrevista comigo para fazer avaliação. Eu digo logo, eu não atendo por telefone. Eu acho muito arriscado eu falar da vida particular de um aluno meu ou de um profissional pelo telefone. Quem garante quem está lá no outro lado, né? Se essa informação vai ser vazada. Então, eu falo logo, se for atendimento, se agenda um horário, vê qualquer horário. Eu posso atender manhã, tarde, até noitinha, mas só presencial. E eu falo com os pais também. Eu posso até dar uma devolutiva para você pelo telefone, mas eu preciso conversar com você presencialmente. E os meus alunos da pré-escola, de 4 anos até o aluno de 18 anos da terceira série, eles têm liberdade de ir na minha sala, de conversar sobre os diversos assuntos. E eu falo, a minha sala está aberta não só para assuntos acadêmicos. Se você quiser desabafar, eu estou lá. Mesmo que eu não consiga te ajudar, eu vou te ouvir.
Muito né? bem, muito Eu bem. vou Eu te... acho que é sobre isso, né? E nem É, toda escola eles está querem ser preparada. ouvidos. E às vezes algumas escolas, alguns profissionais acham que é perda de tempo, mas não é. Não. Eu já parei aulas, fazer roda de conversa com turmas de ensino médio de 35, 40 alunos e ouvia que cada um tinha dificuldade de aceitar, de ouvir, de respeitar, ouvir um a um ali, então vamos fazer um acordo aqui, um acordo pedagógico. E dá certo, É uma grande dá certo. missão, né? Eu acho o ambiente escolar, né, Tatiana? Mas pegando o gancho do que a Ilândia falou, da presença da família, e também tem outros contextos. Tem aquele contexto onde a família é presente, onde eu falo no meu caso. Porque assim, eu me julgo assim que minha principal função antes de qualquer coisa eu digo que é ser mãe. Então assim, eu tiro tempo de qualidade, eu deito na cama, eu converso. Ela chega, que adolescente gosta de falar, né? Na minha cara, na minha cabeça e eu ouço ali com atenção, porque para mim é o meu momento com ela, é a pequenininha igual. Então assim, eu sou uma mãe presente. Só que mesmo assim, ainda tem a questão do bullying na escola. Vamos falar sobre isso, Tatiana? Fala para mim, por quê? Por que que existe essa sociedade deles e é tão cruel? Exato. Bom, primeiro de tudo que o bullying sempre existiu, né? Ele não é uma coisa da atualidade, infelizmente, né? O bullying sempre existiu. Mas também não é bullying aquela situação de uma zoação ali entre os colegas, isso não se caracteriza. O que é o bullying? É importante a gente entender também isso. O bullying, ele é uma relação desleal, onde alguém exerce poder em cima de alguém que está sendo humilhado. E uma outra característica do bullying é a repetição. Então, se uma criança ou adolescente está submetida a essa situação e isso se repete, isso causa sofrimento. O bullying é considerado, hoje, na neurociência, como um fator de risco, dentro da psiquiatria, inclusive, como um fator de risco para desenvolvimento de transtornos mentais. Então, a gente tem casos onde, por conta do sofrimento causado pelo bullying e o cyberbullying, a gente precisa lembrar do cyberbullying, que é extremamente danoso, porque ele é muito mais avassalador, ele não fica só naquela situação ali da escola, pode tomar uma proporção muito maior, então por isso ele é mais devastador. Então, nessa situação de bullying, o que acontece? Ela pode ser aquilo que é chamado de gatilho. Pode ser o gatilho para alguma coisa que já estava ali, mas também pode ser aquele fator que faltava para desenvolvimento de transtornos de ansiedade, depressão e muitos outros transtornos que a gente vai ver que vai acontecendo depois, vai se desenvolvendo na vida adulta. Eu sempre falo que adolescência, por que a adolescência ela é tão importante a gente se debruçar e pensar e falar sobre a adolescência? Porque no cérebro do adolescente está acontecendo uma coisa que aconteceu na nossa adolescência e está acontecendo na cabeça deles, na mente deles, que é uma alteração neurobiológica. É uma janela importantíssima de mudanças no cérebro, inclusive chamada de poda neuronal, existe lá na infância, existe na adolescência, onde é uma mudança muito importante. Então, essa mudança, ela é uma porta de entrada, ela é uma janela que se abre para o desenvolvimento de transtornos. Por isso que a gente vê muito adolescente desenvolvendo transtornos mentais. Só que essa também é uma fase e que no dia a dia, nas famílias, né, a gente lidando no consultório com as famílias, é uma fase em que a criança vem se desenvolvendo, ela tem suporte, a escola também está ali participando. Chega na adolescência, não, agora já está beleza, então agora já pode tocar a vida aí. E aí não dá mais atenção. A gente precisa estar atento, como você falou, né, que acontece na sua rotina. De ouvir. Precisamos escutar. Uma coisa que eu sempre falo para os pais é assim: a nossa tendência como mãe, eu posso falar como mãe também, a nossa tendência como mãe e pai é sempre falar assim, né? A criança vem contando uma coisa, a gente fala assim, não, você tem que fazer assim, a gente já vai logo querendo educar.
Resolver. Resolver. Verdade. Vamos primeiro ouvir. É, Ouvir. O acolhimento passa pela escuta. verdade. Então, filho, vem cá, o que está acontecendo? Vamos ouvir. E é no dia a dia, nas pequenas coisas, no dia a dia, que a gente vai entendendo o que está acontecendo. Mudanças de comportamento, enfim, uma série de sinais que o adolescente vai dando ali no dia a dia. Mas essa escuta, esse acolhimento em casa, ele é fundamental. De fundamental importância, né? E quanto ao bullying, Letícia, fala pra gente, não quanto ao bullying, né? Num contexto geral, a convivência com personalidades diferentes, Letícia, como é que é para o adolescente? Né? Você que já, né, passou por outras escolas, e como que você vê essa diferença em relação ao até o que a própria Tatiane falou aqui agora, das pessoas que têm um sofrimento, às vezes, por uma brincadeira que é boba, às vezes, para a pessoa. É aquela história antigamente, diziam, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, não. Então, como é que é a relação? Conta pra gente aí um pouquinho da relação dos adolescentes na escola. Como foi dito aqui na nossa roda de conversa, a escola, a instituição, ela é a maior rede de convivência das crianças e adolescentes. É onde nós passamos o maior tempo da nossa semana, é onde nós dedicamos ali nossas amizades, a nossa atenção sempre está voltada para a escola. Eu tenho aquele trabalho, tenho aquele amigo. Então, é sempre problemas escolares e entra essa questão da rede de convivência da sociedade, porque a escola é a nossa sociedade. E foi o que a Tatiana disse. Nós temos também que caracterizar muito o que é o bullying. Dentro da escola, nós temos muitas brincadeiras. Entre amigos, há muitas zoações, gozações, que às vezes acabam levando ao sofrimento. Mas, como dito pela Tatiana, o bullying ele é quando um agressor, uma pessoa mais forte, intimida um mais fraco na intenção de machucar. Eu vejo muito que nas escolas nós temos entre amigos zoações, brincadeiras, sem intenção de ofender, sem intenção de machucar, mas que acabam gerando o mesmo sofrimento, que acabam gerando até mesmo os mesmos resultados do bullying. Acaba citando. E como a senhora disse, nós, como sociedade, nós vivemos com muitas características diferentes. Cada ser é único, cada ser tem a sua personalidade, tem a sua questão étnica, questão racial, questão de corpo, e entra muita coisa, entra racismo, gordofobia, xenofobia, que também é muito presente. O que a pessoa acredita, os seus princípios, os seus preceitos também são muito julgados dentro da escola. Tudo que você fala tem que ser medido, porque tudo pode virar motivo de zoação, e não é só por um agressor, é pelos amigos entre si. Chega a ser ouvindo a própria adolescente falando sobre isso, chega a ser pesado, né? Porque você ter que controlar até a sua própria personalidade, né? Para não machucar o outro ou para dizer, não, eu tô com medo de ser julgado. Tem muito Pra se isso, não tem proteger. no ambiente escolar? Não é, Elândia? A fala da Letícia, ela é bem pontual, é uma coisa que eu vejo todos os dias. O adolescente, a gente está falando muito do adolescente, porque como a Tatiana falou, a criança ela é muito espontânea, então ela fala, ela resolve, né? 2 pontos me chamaram a atenção. A sua fala, quando você disse assim, e quando a família é presente, né? E a outra, a Letícia, eu preciso ter cuidado ao falar, porque os próprios colegas, olha só, os próprios colegas vão te zoar, vão te medir. Olha só. Eu também sou mãe, e a minha filha teve crise de ansiedade no ensino médio e eu fiquei desesperada. Primeiro porque eu digo, meu Deus, como eu fui negligente, como eu não consegui ver isso, minha filha é tão ansiosa. E a gente se E culpa eu sou muito. presente, sou extremamente presente, sou de conversar com ela, nós somos melhores amigas, hoje ela já está formada. Mas na época eu tive que me reeducar, né? Passei para psicóloga também, fiz terapia, é importante demais. Muito. Acho que se todo mundo pudesse, psicólogo é essencial. Muito. E o que eu avaliei? Que a gente, quando a gente está ouvindo, o nosso cérebro já está resolvendo para os nossos filhos. É automático. O nosso amor é tão grande pelos nossos filhos que a gente quer resolver para que ele não sofra. E isso faz ele sofrer mais. Verdade. Porque
ele vê a nossa capacidade tão além que ele diz, eu vou decepcionar meu pai se eu não fizer isso, ou se eu não passar, ou se eu não for uma boa profissional, eu vou decepcionar minha mãe. E não é que você cobre, é interno, é automático. Eu nunca disse para minha filha que ela precisava tirar 10, mas ela se cobrava isso, porque ela me admirava, me admira até hoje como profissional, e com certeza sua filha te admira, te acha uma profissional espetacular, e que ela precisa seguir isso, ela precisa ter esse profissionalismo, independente do que ela escolha, mas ela precisa ser uma profissional de excelência, porque você é, e se ela não for, mesmo que você não cobre, ela se cobra. Verdade. Né? E até o ponto de eu chegar e colocar minha filha no colo, eu digo, filha, você não precisa ser igual a mim, as pessoas são diferentes. E eu vou te apoiar, e eu sou assim porque eu já passei por uma trajetória, eu tenho muito tempo de experiência, mas eu sofri também quando eu entrei no mercado de trabalho, eu me sentia insegura, eu tinha medo de ser rejeitada, eu tinha medo de não ser uma boa profissional. Isso faz parte do ser humano, porque eles nos vê já prontos, né? Ele nos vê prontos. E uma das coisas que eu trabalho muito lá na escola eu observo muito as falas. As falas que a Letícia falou, elas são pontuais, né? Você pode ver uma criança no 8º ano, é o ponto crítico. 8º ano. Ele não tira dúvida, não é porque ele tem vergonha do professor. É porque ele tem medo que o colega chame ele de burro. Verdade. Isso no 8º ano. Até o 6º ano ele vem bem, porque ele vem da transição. No 7º ano ele se encontra. No 8º ano, se eu falar que não entendi, todo mundo vai achar que eu sou burro. E aí eu vou ser rotulado. E aí começa o problema. Ele não tira dúvida, com certeza ele vai ter dificuldade na avaliação. Ele não fala para a mãe, porque a mãe diz que ele está numa boa escola, que ele precisa tirar a dúvida com o professor. Verdade. Se ela diz que não tirou com o professor, ela vai perguntar por quê. Se ela falar que foi por causa do colega, mas então ele não é seu amigo, porque se ele fosse seu amigo, ele te respeitava. Já gerou um conflito interno. No adolescente. No adolescente, ela não quer te falar, ela não fala para a escola, ela não fala para a coordenação, ela não fala para o professor, ela não fala para a mãe. Esse conflito está interno. E ela se fecha. Ela vai para onde? Para as redes sociais. Vai para as redes sociais. Ela coloca aquelas indiretazinhas, aquelas postagens que é subliminar. Os meninos, eu estou falando os meninos porque é a experiência que eu tenho, não sei se, eu não tenho dados concretos sobre isso, mas o maior número de jogadores são masculinos, né? As meninas, elas vão para a vaidade, né? O uso excessivo de maquiagem, dancinha, roupas, né? E aí vem os grupos de TikTok, é uma fuga, para ser aceita nos grupos. E aí se fecha as castas, né? Se fecha as castas, é tanto que tem muita dificuldade de aluno transferir de escola, porque os grupos fechados têm dificuldade de absorver esse aluno, porque é uma ameaça. Ela vem com costumes diferentes, com pensamentos diferentes, e será que ela tem poder de liderança? Ela vai tirar a minha liderança? Então, é uma ameaça. Eu trabalho lá na escola, quando eu faço acolhimento, que ela falou assim, todo mundo do ângulo foi lá para a AME. Eles chegaram meio que assustados, hoje eles estão totalmente interagindo, porque a gente não permite esses grupos. Eu não permito que os grupos, por exemplo, todos os grupos, eles precisam ser virados, eles não têm aquele grupo definido, né? Para que todos tenham contato com todo mundo, né? Mesmo que eles não gostem, é um processo, faz parte da metodologia da escola, os professores têm ciência disso. Mas eu prefiro fazer sozinho, mas aqui não, aqui precisa ser em duplas pelo menos, para que ele possa conviver. Escola, ele é relacionamento, como a Tatiana deixou bem claro, ele é socialização, que vai além disso, né? E a pandemia provou isso, deixou isso muito bem claro. Por quê? A gente tinha aulas online, mas nós não tínhamos relacionamentos, nós não tínhamos socialização. E as pessoas estavam o quê? Adoecendo. Crise de pânico, ansiedade generalizada. Por quê? Porque não tinha convívio. Nós nascemos para viver em sociedade, para viver no coletivo. Só que as famílias hoje não estão ensinando os filhos a compartilhar. Né? Porque a maioria das famílias tem filhos únicos, no máximo 2, e acaba criando grupos. Na sua casa, o seu filho é prioridade, lógico. Mas na escola ele precisa entender que são grupos, né? E que um dia ele vai ser o primeiro, outro dia ele vai ser o segundo, um dia ele vai ser o último. E tá tudo bem. E tá tudo bem, é o processo. No trânsito, um dia tu vai pegar um trânsito caótico, um dia tu vai pegar um trânsito livre, mas tu tem que entender que se tá vermelho é fechado, se tá verde você pode passar. Se você passar no vermelho, você pode matar alguém. E aí entra a falta de limites. Né?
E hoje o maior problema da escola, da família, da sociedade se chama disciplina. Verdade. Falta de limites. E quando chega um caso extremo, Tatiane, eu não vou te falar que é um surto, né? Que a gente não sabe o que que se passou, o que que se passa na cabeça do adolescente que cometeu, né? Esse crime, enfim. Mas quando chega para um adolescente a ter a extrapolar o seu próprio limite emocional e atacar, né? Não seja só essa que foi uma coisa, um ápice gravíssimo, mas o ataque, às vezes, que tem, um ataque verbal, né, a um professor, a um colega, à escola. Porque o que acontece no cérebro desse adolescente que ele descompensa mesmo para poder acontecer casos mais graves e extremos, como aconteceu no Instituto São José? Bom, a gente precisa pensar uma coisa que é o próprio transtorno mental. Não estou dizendo especificamente que esse caso seja, até porque precisa ser feita uma avaliação, obviamente, tudo, mas assim, no desenvolvimento infantil e especialmente na adolescência, a gente tem uma coisa que é muito específica dessa fase, que é uma dificuldade maior na regulação emocional, cognitiva e comportamental. Por que isso acontece? A gente tem, dentro das áreas aqui do nosso cérebro, o chamado córtex pré-frontal. Essa área ela tem uma correlação muito alta com essa nossa capacidade de controle de impulsividade. Só que isso começa a desenvolver na infância e termina de maturar. Hoje em dia, inclusive, já se fala em idades mais avançadas. Antigamente se falava, até algumas décadas atrás, falava-se que terminava de maturar por volta dos 18, 20 anos, né? À toa, né? Maturidade ali, a maioridade. A idade adulta. Exatamente, aos 18 anos. Hoje, a gente já fala nas neurociências nessa maturação por volta dos 25 anos. Então, esse período de adolescência, ele tá mais esticado, tá mais ampliado. Então, por falta dessa maturidade, a maior dificuldade nesse controle. Agora, é importante lembrar que, nos casos em que há um transtorno, certas situações, elas podem ser o gatilho que faltava. Então, por isso que a gente precisa estar atento, porque não é só a justificativa, aconteceu isso porque sofreu bullying, ou porque aconteceu determinado, enfim. É mais amplo do que a gente imagina. É muito maior do que a gente imagina. Porque você não sabe o que esse adolescente, qual foi o gatilho e qual a predisposição que ele tinha para ter talvez uma doença, né, e que poderia desenvolver futuramente. Não conhece o histórico. Exato. Então, é um campo minado, o cérebro do adolescente, é isso? Na verdade, o cérebro humano. Exatamente. O cérebro humano é uma grande incógnita, a gente ainda não conhece a sua totalidade, mas a gente sabe que a adolescência tem a sua particularidade. E isso que eu falei agora, né, dessa janela crítica que é a adolescência, tem esse termo nas neurociências, que é a janela crítica, associado também às questões hormonais. Então, a adolescência é uma fase de extrema atenção. Por isso que eu ressalto essa importância que a gente precisa ter, né? De ouvir, de escutar, de perceber. Ela falou sobre a questão da família, né? A família precisa estar realmente muito atenta ali no dia a dia com esse adolescente. E nós que somos mães aqui, a gente sabe como é difícil ter a linguagem com a criança e com o adolescente. São duas pessoas completamente diferentes. E a gente, como pai e mãe, precisa se adequar. Estarmos ali atentos, principalmente porque eles têm coisas internas que não contam pra gente. Às vezes, olha, eu vou comentar aqui agora, gente, para todos vocês, Dia das Mães. Ela me mandou um direct, a senhorinha aqui. A minha mãe não precisa se preocupar por ficar sem presente. Qualquer coisa, eu embrulho minha irmã para ela e dou para ela, que é a filha preferida. Quando eu estava quase dormindo, eu queria matar. Eu falei assim, como assim filha preferida? Aí eu
tome vergonha que você está me mandando isso. Ela, é só um meme, mãe. Mas não é só um meme. No coraçãozinho dela, ela deve Ela achar... sente. Deve achar que a irmã é preferida. Agora, Tem isso que a gente ainda tem que lidar, né, gente? é o que a Tatiana falou, a linguagem deles é muito diferente da nossa. É. A linguagem deles. Por exemplo, se você assistiu aquela série Inocência, né, na Netflix, que acho que todo mundo assistiu, eu não sabia disso, descobri na série. Que aqueles bonequinhos, memes lá, os emojis, né? Cada emoji daquele tem um significado que eu não sabia. Eu coloco um monte de coraçãozinho, que para mim é porque eu gostei da situação. Mas para eles não, tem uma linguagem própria. Tem. E às vezes ele até te fala, mas a nossa linguagem não consegue absorver Verdade. a essência da fala. Verdade. Como ela colocou no direct. Ela poderia ter falado diretamente, mãe, se você quiser, eu embrulho a minha irmã e te entrego de presente, porque você é o seu melhor presente. É. Mas para ela esse confronto é muito difícil. Então o que ela foi? Ela foi nas redes sociais. Isso. Mesmo estando ao seu lado. Isso. Né? Então, imagina que você tem um diálogo aberto com a sua filha, você tem esse momento de qualidade, você é atenta, e mesmo assim você tem dificuldade de compreender a mensagem. Imagine de uma mãe que trabalha 3 turnos. É verdade. Né? Que às vezes sai, o filho está dormindo, chega, o filho está dormindo, consegue ver no final de semana, no almoço, uma coisinha rapidinho, que ela tem que fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Imagine se ela vai entender nas entrelinhas. Verdade. A gente, com todo esse estudo que o professor, acho que hoje todas as profissões exigem que você estude todos os dias. Eu estudo constantemente, agora mesmo eu estava na Bet Educar, a maior feira de educação, eu estava estudando sobre neurociência, que hoje a escola precisa ter ciência disso. E a gente vê todo dia uma situação nova, né? Um distúrbio novo, uma fala diferente, uma preocupação a mais. As crianças estão nascendo diferentes, né? Até pelo contexto que elas vivem. E a escola não está preparada, porque nós fomos educadas de outra forma. Então, o que a gente precisa fazer? Estudar, correr contra o tempo. É verdade. Correr contra o tempo, né? Para poder tentar ajudar. As pessoas falam muito de cansaço, né? O professor está sobrecarregado. Não é só o professor. Todos nós estamos sobrecarregados. Verdade. Porque a escola cobra muito, a escola privada cobra muito. A escola privada cobra a mesma coisa da rede pública. A única diferença é que nós monitoramos. E talvez a rede pública ainda não tenha essa dinâmica. Mas a cobrança, quando eu assumo ser um professor, eu sei das minhas cobranças. Porém, quando eu assumo uma família, eu também sei das minhas cobranças, e aí eu tenho que trabalhar 3 turnos. Verdade. Essa é a diferença. Se você trabalhasse 3 turnos, você também estaria exausto. Não é só o professor. Não, o trabalho... É qualquer pessoa. A gente já fica exausto. Então, eu acho até que com o professor acaba acontecendo uma sobreposição. Porque, vamos lá, nós mulheres estamos exaustas. Precisamos falar da exaustão materna, né? Muito maior. E aí... Não só materna, como feminina. Porque nós lutamos tanto por um espaço, só que nós não descarregamos o que a gente já traz da nossa... E às vezes nem divide, e às vezes nem divide. Né? Nem tem com quem. Nem tem com quem dividir. E aí a professora, a minha preocupação muito hoje é com a professora, porque ela é professora nos 3 turnos, ela também vive toda essa sobrecarga, então é uma sobreposição ela é mãe, de intensidade, mulher, ela é tem supermercado, tem médico, tem acompanhamento dos próprios filhos, ainda tem que educar. E tem que cuidar dela. A gente precisa pensar, é uma bandeira que eu tenho levantado. É até importante aproveitar esse espaço para falar. Precisamos pensar na saúde mental dos nossos professores e professoras. Discutir educação, discutir tudo que está relacionado ao ambiente escolar, precisa levar o professor e a professora em consideração. Precisamos escutar os nossos professores. Verdade. Letícia, conta pra gente, assim, do seu coraçãozinho, para como é que você vê toda essa temática que nós estamos trazendo aqui, você como um adolescente que está inserida nesse contexto, né? Vendo a importância do professor, a importância dos pais presentes no diálogo e o convívio com os colegas, né? Na escola ali, você consegue enxergar como adolescente que por trás daquele colega, por exemplo, que é brincalhão, que fala palavras inadequadas, tem uma pessoa que é carente, que não tem, às vezes, um acompanhamento ali dos pais próximos. Vocês conseguem enxergar isso ou é mais uma realidade só de vocês?
Eu acredito que, assim, todos os pontos que foram pontuados aqui são, de fato, muito importantes. E eu acredito que nós temos uma sociedade cansada. Hoje em dia, infelizmente, até com as inovações, com o futuro, com o medo incerto, nós temos incertezas sobre tudo. Todos estão cansados. É, adultos, vocês, como mães, como professores, como foi dito, que trabalham em diversos turnos. E também nós temos muita questão como a professora que falou, da questão de nós mesmos, porque a gente também olha muito para nós mesmos. E eu acredito que o adolescente, ele se importa muito com, com a visão que os outros vão ter dele. E isso é um ponto muito importante, porque até uma aspa naquela minha fala, de que até quando a gente vai falar, a gente tem que pensar, é porque a gente tem medo e a gente tem medo do que como a gente vai ser visto, E que a gente vai e ser quer ser trabalhado, aceito, e a né? gente quer ser aceito. É. E agora levando um pouco mais para voltando para nossa temática de bullying, eu acredito que toda essa situação, tudo isso envolve também muita atenção, só que a gente também tem que compreender que nós não somos super-heróis. Vocês, como mães, professoras, pessoas que estão ali vivendo, nós também temos que compreender que nem tudo a gente pode controlar. Como a Tatiana pontuou, o bullying sempre existiu. E infelizmente eu vejo que na nossa sociedade atual ele acabou sendo aumentado, porque nós temos diversos tipos de bullying. Temos bullying físico, bullying verbal e, como a senhora disse, o cyberbullying. E como que ele foi aumentado hoje em dia com questão das IAs, das inteligências artificiais, questão de, hoje em dia teve muito das contas, das páginas de fofocas criadas dentro de instituições escolares, o quanto isso foi problematizado e generalizado, e muitas vezes tem muitos tópicos por trás disso que nós não debatemos, que nós não pontuamos e que são muito importantes também. E que isso vai acabar indo pro coração do adolescente, não é, Tatiana? E já pensou, além de tudo, toda essa velocidade da informação externa que nós temos, ainda ter que conviver com esses subgrupos de, inclusive, né, na própria escola, né, falando. Voltando para o assunto que nós estávamos falando há pouco, que o que culminou na explosão desse adolescente, né, que você deixou muito claro, bem explicado para a gente, que tem essa janela no cérebro do adolescente. Mas vamos falar da nossa realidade atual. Como a gente vê a velocidade da informação, acesso às redes sociais, coisa que na nossa época, pelo menos eu tenho 46 anos, não tinha na minha época, né? Então a gente já sofria bullying, né? Já era chamada de piolenta. Não, não, não. Ih, minha filha, eu falo para elas aqui, ih, menina, isso aí, eu sempre sofri bullying. Então era, lá fora, eu te pego lá fora, não era? E hoje, eles não aguentam essa pressão, eu digo, uma pressão externa, porque eles têm mais acesso à informação, o que pode culminar nisso. É preocupante, na tua opinião, o futuro mental, da saúde mental dos nossos jovens? Tirando pelo que a gente já está vivendo hoje, né? A gente já tem sinais aí de que é muito preocupante. Acho que tem uma coisa bem interessante que a Letícia pontuou, e para a gente trazer também, que é assim, o que nós estamos vivendo agora? Na minha visão, nós estamos vivendo um momento de excessos, por um lado, e ausências, por outro. Então, o que seriam esses excessos? Excesso de informação, excesso de velocidade, excesso de estímulos, né? Hoje em dia tudo é muito rápido, tudo é muito, né? Como você falou, né? A gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje. Ao mesmo tempo, a gente tem uma ausência aqui, uma lacuna de desenvolvimento emocional. A gente tem pouco tempo de qualidade para as coisas importantes. As crianças hoje em dia não brincam, elas estão tendo dificuldade para brincar. Eu vejo isso no consultório, usar brinquedo, porque excesso de tela e falta do brincar, falta do acolhimento em casa, falta da conversa, falta que a professora pontuou brilhantemente, a falta que a gente vê que é muito, muito difícil hoje em relação a limites, regras. Por que o ambiente escolar é um ambiente
tão importante na nossa vida, não para além da aprendizagem, né, escolar. Rotina, escola ensina rotina, escola é um ambiente que tem previsibilidade, então tem uma série de coisas que a escola ensina também, né, para além de conteúdo escolar. E no dia a dia, em casa, a gente precisa trazer também tentar preencher essas lacunas, como eu falei, né? A gente vive os excessos e tem essas lacunas que estão aqui, que estão gritando. Uma coisa que eu vejo, os pais, como a Letícia pontuou, estamos todos cansados, né? A Verdade, ela sociedade do foi cansaço. muito pontual e muito Isso. assertiva nisso. Ela, Exato, né, perfeito, perfeito. Então, o que a gente pode fazer no dia a dia, na prática, já que estamos todos no mesmo barco? O que eu costumo falar sempre para os pais no consultório é: vamos aproveitar o dia a dia. Estamos todos vivendo o dia a dia. A gente chega cansado em casa? Chega cansado em casa. Vamos botar o filho, a filha, as crianças para ajudar a gente no dia a dia. Filho, ó, vamos todo mundo jantar, vem aqui, ó, você coloca os pratos, o outro coloca o copo, o outro faz o suco. É no dia a dia. Preencher os espaços. Preencher os espaços. Então é isso, ó, o excesso e a lacuna. Então, o que está faltando é essa convivência, porque aí chega em casa, vai direto ali para o quarto, no celular. Então, vamos trazendo para o dia a dia. É nesse pequeno, é no simples. E uma outra coisa que a gente também não pontuou aqui: os nossos filhos aprendem com a gente não o que a gente fala, mas o que a gente faz. Vive. Com certeza. Não adianta a gente falar de excesso de tela se eu tô aqui, ó. Não adianta. Então, a gente sabe que o exemplo arrasta. Verdade. Predomina. E eu costumo falar como uma boa cristã, que eu sempre falo da palavra de Deus, e assim, até próprio Senhor deixou, é bíblico, que a gente não tereis ansiedade com o dia de amanhã, que o dia por si só já traz a sua própria, né, a sua própria ansiedade. E a palavra do Senhor fala sobre o passarinho. Quando a gente estiver bem ansioso, ele pede que nós possamos olhar os passarinhos. Eles são felizes, cantam e não estão preocupados em armazenar celeiros, em guardar nada. Eles estão ali. Então, toda vez que eu acordo, eu olho os passarinhos ali, aquilo para mim fala no meu coração. Eles não estão ansiosos. Né? Eles não estão ali com ansiedade. Estão fazendo a parte deles. Eles estão cantando, estão felizes. Por quê? Porque o Senhor ele vai dar o jeito deles comerem, se alimentarem. Eu acho que todos nós, o que está faltando mesmo é olhar para o hoje, agora. O que eu posso fazer agora? Né? Quando eu convidei a Letícia para vir, eu falei assim, passei uma mensagem para ela, falei: Letícia, pede para tua irmã se arrumar também, porque quando você terminar aqui, eu quero tomar um café com ela. Você tem uma cafeteria lá perto de casa. E a gente sempre, ao sair de casa, falei já para ela: quando terminar, vamos tomar um café, porque ela já tem um compromisso. Muito pontual isso, que eu lembrei do compromisso dela. Nós pais sobrecarregamos também eles, né? Eu coloco no inglês, ela tem o beach tênis, porque na minha cabeça é importante, né, ela ter uma segunda língua, né, saber, porque porque hoje realmente a gente precisa para tudo, mas a atividade física é mais. Que precisa ter atividade física para... Então, às vezes, eu fico morrendo de dó dela, que ela chega cansada da escola e se arruma, vai cansadinha para o beach tênis. Mas antes de eu chegar nesse nível de eu ter essa dó, eu colocava na aula de piano, comprei um piano enorme lá para minha sala, eu colocava, pode me lembrar, filha, as outras atividades, mas eram muitas. Mas dessas atividades, qual você realmente queria fazer? Poucas. Eu acredito que é uma coisa que muitos pais falam: cabeça vazia, oficina do diabo. Só que há estudos, acho que a Tatiana pode me confirmar, que a gente precisa de um tempo ocioso. A gente precisa de um tempo ocioso para organizar os pensamentos. Nem sempre a gente precisa estar ocupado fazendo alguma coisa. E muitos pais, agora eu sei que é um tema assim que gera bastante polêmica, mas que às vezes eles falam assim: adolescente, a única obrigação é estudar.
Eu concordo que os adultos, de fato, têm mais obrigações do que nós, adolescentes, crianças. Só que a nossa vida também não é só estudar. Como meu mãe mesmo pontuou, às vezes os pais sobrecarregam os filhos e querem que esteja tudo bem, não conversam, não tenham ajuda em casa. Eles só, chega, já manda pra alguma coisa, manda pra aquilo, e cadê aquela convivência? Cadê aquela preencher as lacunas que tem dentro de casa? Convivência, né? Ela falou uma coisa interessante, que eu também passei por isso. A gente enche eles de atividade que acha que está ajudando, né? Isso. E porque, aí eu vou para mim, quando eu estou muito estressada, cansada, com o meu cérebro, quando eu falo estressada é porque eu estou com muito trabalho no cérebro, né? Que a gente trabalha muito com o cérebro. Planejamento, projeto, pareceres, reuniões, decisões. Então, isso deixa você pensativo. O que eu falo? Eu paro, deixo de escrever tudo, eu vou fazer o quê? Ir para a cozinha, fazer comida, porque isso me deixa relaxada, né? Fazer uma coisa que gosta. Não é nem que gosta, é que me tira o foco do cenário, do foco, da pressão, Sim. né? Aí eu fico pensando agora como mãe de aluno. É uma fuga. Tu tá pressionada na escola, aí tu vai para outra escola, entendeu? A tua mãe poderia te chamar para fazer um bolo junto com ela? Para arrumar a Mas mesa? a gente faz. Para arrumar a mas, mesa, mãe, entendeu? nós Todo não- dia, lavar a sua farda, lavar a louça do almoço, porque isso tira esse excesso de conteúdos, que ela falou muito bem, hoje a gente tem muitas informações, e a sua idade não acompanha, a maturidade da idade não acompanha esse mundaréu de informação. E você também não está preparada para essas informações, até pela linguagem. Aí o que isso faz? Te dá um conflito. Te dá um conflito de informação, de ansiedade que você não está dando conta. A impressão que tem é que você não está dando conta. E isso te faz se sentir muito mal. Sim. Né? E não é só adolescente, São é qualquer todos. pessoa. Quando eu estou fazendo um trabalho que eu sinto que não estou dando conta, eu me sinto incapaz. Ela usou a palavra, me neutraliza. E às vezes é isso, quando a gente começa a colocar muitas coisas, porque ele sai da escola comum, vai para a escola de inglês, ele sai da escola de inglês, vai para a escola de beach tennis. Eu não vou jogar beach tennis com minhas amigas, eu vou fazer aula de beach tennis. Eu vou fazer aula de inglês, eu não vou fazer conversação com a minha amiga de inglês. Então isso tem uma cobrança muito forte. Sim, e eu também acredito, por experiência também e por vivências com meus colegas, que às vezes, né, nem sempre só a obrigação que os pais colocam. Próprios adolescentes buscam refúgio nessas coisas. Eles buscam tirar a atenção, buscam ocupar a mente com alguma coisa para não ter que pensar, às vezes, em algum problema da escola, em como que vai resolver aquela situação, em como vai ficar aquilo. Eles procuram refúgio e acabam se refugiando, e hoje em dia nós temos até transtornos mentais que afetam por excesso de informação, excesso de carga, que afetam muito a saúde mental do adolescente. Muito. Exato, é interessante você falar isso, Letícia, porque assim, essa observação de que a gente está em comportamento de fuga, né? Vai ali para as redes sociais, isso também está acontecendo com os adultos. Nós não estamos mais nos permitindo refletir sobre os conflitos, sobre a vida, sobre o que a gente vivencia. Até errar, né, Tatiana? Exato. Hoje em dia ninguém pode mais errar porque alguém vai lá nas redes sociais e te detona, né? Que a internet deu voz a quem realmente antigamente não tinha voz, né? Então todo mundo pode juiz da vida alheia, né, na internet. E a gente precisa entender que nós somos seres humanos, a gente erra. Às vezes você não está num dia bom e você deu uma fala ruim, você escreveu algo ruim e ninguém te perdoa por isso. Você já vai lá e esquece todo o teu passado, a tua carreira, tua história, de estudo, quantas por um mínimo erro. você deu por causa de uma situação ínfima, né? Então as pessoas têm muito, e o aluno tem muito medo disso, mais do que o adulto, porque ele não tem maturidade ainda para digerir. Nós temos ainda com muita raiva, às vezes com necessidade de dar uma resposta ainda mais agressiva, mas ao ponto de você se controlar e ver aquilo que é mais sensato. Mas o adolescente não tem. O que ele vai? Ele responde na rede social, ele faz a parte dele achando que está se defendendo, né? Você falou de fuga, né? Ali, às vezes, não é fuga. Você falou que você vai fazer uma coisa que te tira a atenção. Eu faço também. Eu
eu vou para estudo bíblico, que eu amo. 2025 eu li a Bíblia completa e eu fico lendo, eu fico ouvindo ministrações, aí eu fico fazendo anotações. Então, a minha fuga hoje é o estudo bíblico, É uma né? forma de te desconectar, né? Me desconecta. Eu acho que não é nenhuma fuga, né? É o que vai te alimentar. Me Vai te alimenta. aliviar dessa tensão. Exatamente. Aí eu fico acompanhando alguns pregadores, eu digo assim, meu Deus, pai, eu estou no começo da minha caminhada, eu fico conversando com Deus, né? Porque eu quero tanto aprender, então, no momento que eu tô ali quase explodindo, aí eu choro. A minha pequenininha, às vezes ela entra no quarto e me vê chorando em oração. Eu falo, minha filha, é um choro de alegria, porque a mamãe está aqui orando. Ela, mãe, mas não quero, eu gosto de ver você chorando, ela fala. Então, eu acho que temos que buscar esse escape, né? Eu busco em oração, ela busca Mas em nós temos lavar que achar um louça. escape saudável. Porque Exato. nem sempre nós achamos uma fuga que se torna bem pra gente, seja benéfica. Agora ela foi no ponto X. Verdade. Como o que, Letícia, por exemplo, assim? O que você considera algo saudável? Um exemplo. A gente tá às vezes lotado de alguma coisa. Minha mãe fala, a minha mãe vai para o estudo bíblico, a senhora vai fazer um bolo às vezes, vai limpar alguma coisa. Isso eu acredito que seja um escape saudável. Mas vamos dar um exemplo de jogadores, às vezes jogadores profissionais. Quantos relatos a gente não tem na internet de que jogadores que às vezes passavam por algum problema em casa, por alguma situação que acabavam se afundando em treino, se acabavam sempre estando ali num cansaço. É muito bom? É. Exaustivo. Só que nós temos que tomar cuidado com a exaustão. Porque às vezes a gente acha que está sendo benéfico para o nosso corpo, mas é a nossa mente. Ou para a mente e para o corpo não, né? Sim, acho que nem sempre, porque a exaustão pega muito também na mente e no corpo, então às vezes a gente esquece também questão da saúde mental, a gente foca muitas vezes na saúde física, e quantas vezes a gente tem também que tomar muito cuidado, porque quantas vezes as pessoas não acham escape em coisas legais, em bebidas, em drogas, tem que Cigarro tomar, eletrônico, que tá tem que terrível. tomar matando muito cuidado, então tem que ter muita atenção nesse escape saudável e num escape que vai fazer mal, prejudicial ao seu corpo. Pessoal, eu tô assim amando o bate-papo, por mim eu ficaria horas e horas e horas, só que nosso tempo também está chegando aqui ao final. Mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria sim de pedir para cada um de vocês, começando pela Tatiana. Tatiana, olha para a câmera, que essa câmera é sua, e dá um conselho para quem são pais de adolescentes, ou até mesmo um conselho em geral, para a nossa sociedade em geral. O que fazer para termos mais saúde mental? Olha, eu vou falar, né? Tem uma frase que eu tenho repetido. Essa frase, ela resume, ela é muito precisa. A frase é: tudo impacta a saúde mental e a saúde mental impacta em tudo. Eu tenho falado muito para os pais no consultório: aposte no simples. Não complica. A criança não precisa, o adolescente não precisa de uma mega festa, um mega evento. Criança e adolescente precisa de presença, no simples, no dia a dia, no arrumar uma cama, no tomar o café junto, desligar a tela, substituir a tela para fazer uma caminhada na natureza. Até isso a gente está perdendo também o contato com a natureza. E a gente sabe já, através dos estudos, o quão impactante de forma positiva é estar em contato com a natureza, estar em contato com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, e identificar isso que a gente falou aqui, né? Esses nossos momentos que ajudam a gente a se nutrir do que é bom. Então, você já identificou o seu, Letícia identificou, você identificou, cada um identificar qual é aquela pequenininha coisa que você pode fazer, inclusive várias vezes ao dia, que vai te ajudar a descomprimir. Isso é fundamental. Perfeito, sensacional. Elande, agora eu quero o seu conselho, né? Aí você também pode olhar para a câmera, fica muito à vontade. Dá um conselho para nós, pais de adolescentes. Qual é o caminho para nós ajudarmos aos nossos adolescentes a terem uma saúde mental e um bom ambiente escolar, né? Eu concordo plenamente com a Tatiana. Eu acho que esses vínculos de estar, né, junto, eles prevalecem o ser, né?
De acordo com todas as falas, aqui a fala da Letícia, a sua fala como mãe, além de estar conduzindo, a fala da Tatiana e a minha vivência, ela deixa bem claro, né, que a disciplina, a organização do tempo faz muito diferença, sabe? Da gente se policiar, de ter um tempo de qualidade com os nossos filhos, de acompanhar todos os momentos, mesmo que de forma discreta, e ensiná-los a ser disciplinados, a seguir regras, a se colocar no lugar do outro. A empatia é algo muito importante. A gente fala muito do bullying hoje, mas ele sempre existiu, né? Hoje, com a ênfase em decorrência das redes sociais, eu até acho que hoje as escolas trabalham muito mais o bullying do que antes. Eles combatem o cyberbullying hoje, eu acho que é um problema mais gigantesco, porque sai da esfera da escola, acaba atacando a escola, mas sai da esfera da escola, é tanto que a gente conduz, né, já para os órgãos competentes. Mas a família pontuar a disciplina, a organização, a seguir regras, a ter uma rotina de qualidade junto, né, é um diferencial na vida de qualquer ser humano. O ser humano organizado, ele é um ser humano de sucesso. Verdade. Ele quebra recordes, né? Ele sobrepõe o comum e não precisa de coisas gigantescas, como a Fabiana falou. Quando eu falo de organização, não é você comprar um mapa mental, é você comprar uma lousa. Não, é você se... O que nós vamos fazer hoje, né? O que vocês querem almoçar? Vamos montar o cardápio do almoço. No caminho da escola, vamos para a escola, chega lá na escola, vamos respeitar os professores. Eu acho que hoje está precisando que o aluno aprenda a ouvir. Hoje, quando você fala a verdade, você é tido como grosseiro, como intransigente, porque hoje o mimimi está tão exacerbado que você falar a verdade às vezes é um bullying para o aluno, né? Você falar a verdade, ó, você está com preguiça. Ah, mas a gente sabe que todo mundo tem uma preguicinha e que às vezes isso se sobrepõe. Isso é algo fora do normal? Não, faz parte. Tem dia que eu também estou com preguiça, você está com preguiça. E qual é o problema de eu dizer, não fiz porque eu não estava com coragem, não estava me sentindo bem, não tenho domínio. É preferível dizer que a culpa é de alguém. Essa questão de culpar alguém é algo muito complicado. A gente precisa assumir as nossas responsabilidades em todas as esferas, né? Por que eu não fiz, por que eu não fui, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter feito menos, eu deveria ter perguntado, deveria não ter perguntado. Então, esses limites, eles precisam ser impostos pela família. E a família precisa muito apoiar a escola. Quando a família entender que a escola quer o melhor para a família, nós vamos viver melhor, nós vamos trabalhar melhor. Porque em alguns momentos a família parece que entende que a escola está contra a família. Que tudo que nós fazemos é contra a família, e pelo contrário, a escola tenta resgatar a família, tenta trazer a família para mais próximo da criança, tenta fazer um trabalho em conjunto para a criança que ela tenha uma saúde plena, que ela tenha uma educação de qualidade, que ela seja um profissional de excelência. Então, nós somos parceiros, né? Os profissionais de psicologia hoje nos ajudam demais. Eu tenho o maior prazer em receber os profissionais da área de psicologia para nos auxiliar, porque eles nos ajudam. E a escola ajuda a família ajuda a escola, e, consequentemente, é um ciclo, né? A gente vai vivendo em comunidade, uma comunidade mais saudável. E a gente percebe que isso está gerando até nos adultos uma ansiedade que não tem mais respeito. A intolerância virou, assim, algo rotineiro, as pessoas não conseguem mais ouvir. Então, eu deixo um recado que as famílias precisam ouvir. Não só os filhos, como a escola, como o professor, como os profissionais, quando eles orientam, quando eles pedem ajuda, para que o resultado seja positivo. Muito bem. E você, Letícia, não deixa um conselho, mas deixe um apelo a nós pais. O que nós podemos fazer para deixar os adolescentes melhores, ter uma convivência melhor com vocês, adolescentes, além do que a gente já ouviu aqui, né? A escuta, a participação familiar. O que você acha que a escola e os pais e a nossa sociedade pode fazer de melhor para vocês? Acho que Pode falar olhando para a câmera também. os pontos que foram trabalhados aqui com a
com as nossas duas convidadas, a doutora Tatiana e a doutora Anilane. São muito importantes a fala, a conversa, a convivência, mas que também a gente possa respeitar o tempo do outro, a gente possa respeitar, às vezes, escutá-los mesmo, escutá-los o que ele precisa, que a gente possa olhar, às vezes, sem julgamentos, entender que nós, adolescentes, estamos também só aprendendo. A gente também está, agora que nós estamos conhecendo a vida, nós estamos apenas vivendo e aprendendo. Um dia de cada vez, nós não sabemos o que está por vir, nós temos medos, o futuro é incerto. E agora, até para os adolescentes, vivam hoje. A gente tem que parar de só pensar no que o outro vai achar, do que vai acontecer amanhã. A gente tem que viver o hoje e para os pais, professores, que a gente preste atenção, né? Que preste atenção nos adolescentes, que tenham também uma empatia, uma compreensão melhor, que entendam que eles não... Mesmo que às vezes a gente ache que sabe de tudo, a gente não sabe de tudo, a gente só tá aprendendo. A gente quer parecer, mas a gente não sabe. Isso aí é verdade, todo mundo fala e é verdade. Tem gente que fala que sabe de tudo, sabe não, sabe nada. Não tem... Como é que a gente vai comparar um adolescente aqui de 16 anos com alguém que já tem mais 16 anos de carreira? Não tem, gente, não tem essa vivência, não tem essa experiência. Que a gente possa, às vezes, olhar sem julgamento, que a gente possa tentar ajudar o máximo possível. Muito bem, olha Falou só. bem. Pegando aqui um gancho da Letícia, eu costumo falar, até algumas palestras que nós somos convidados. Falei, Sócrates, né, que é super teólogo, tudo super estudioso, né, o filósofo, o que ele disse? Uma frase célebre: eu só sei que nada sei. Então, quem somos nós para julgar o adolescente que sabe de tudo, que a gente sabe de tudo, se nós estamos em constante evolução, não é mesmo? Então, agradeço de coração, que bate-papo incrível, eu amei, eu orei como boa cristã por esse momento. Então, eu acho que foi tudo muito, muito pontual. Eu acho que nós vamos ajudar, né? Vamos tirar os cortes aqui para divulgar nas colunas, na internet. Vamos ajudar muitos pais, adolescentes, escolas, né, gestores escolares. Nesse bate-papo foi incrível, com profissionais incríveis, com a minha filha, que é incrível. Então, muito obrigada mesmo, viu, pela presença. Obrigada, pessoal, para vocês que estão aí conosco, né, pela audiência. Compartilhe esse conteúdo e eu espero por vocês até o próximo episódio, viu? Tchau, tchau.